Te apresento agora o teu servo, Pai amado, que te louva, Pai amado, o teu servo que honra o teu nome, Pai amado. Mas eu te peço que nesta noite, Pai amado, que ele diminua neste lugar, Pai amado. Que ele desapareça, mas que a tua presença cresça sobre este lugar. Pai, derrama sobre ele agora o teu sobrenatural. Glória a Deus. Usa ele, Pai amado, que quando ele abre a boca dele, seja tu falando com a tua igreja, Pai amado. Usa teu servo, Pai amado, conforme o teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Dá uma força de palmas. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Como vocês estão? Todos bem? Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Estamos muito felizes de poder estar aqui. Eu e minha esposa, é a primeira vez que a gente está aqui, né? Conhecendo a igreja por assim e por acusar. A gente já conhece o irmão Alessandro e a irmã Andréia lá de Segreira. Tivemos a oportunidade de andar um tempo juntos. E a gente fica feliz, honrado de ver esse trabalho aqui começando, crescendo. Eu sempre tive a curiosidade de vir, de conhecer este lugar. Estou muito feliz. Na vinda, como a minha esposa falou, a gente teve alguns percalços, né? E entramos numa rua errada. O GPS dava para a gente entrar numa rua e dobrar. Acabou quando a gente dobrou, a gente deu de frente numa casa. E a gente, meu Deus, não tem rua. E agora, onde a gente está? Mas graças a Deus que saímos colorados dentro da casa para nos acolher e pôde falar onde é que era a rua de cemitério. A gente estava perdido. E graças a Deus a gente se encontrou e a gente está aqui para a honra e a glória do Senhor. E eu tenho uma palavra para ministrar aos irmãos. Né? Como o irmão falou, a gente faz parte da sede. E eu e minha esposa, nós trabalhamos juntamente com o Douglas, com a Dani, que são os líderes da juventude de lá. E a gente tem um ministério lá, a gente trabalha dentro do Ministério dos Jovens, que é o CJ. Né? Quem conhece, quem não conhece, procura lá na rede social, no Facebook, no Instagram. Também temos uma página no YouTube, onde transmitimos as nossas lives ao vivo. E é sábado, né? Sábado também está tendo culto aqui, mas depois, quando eu terminar aqui, você pode acessar lá. Hoje quem vai estar ministrando lá uma das nossas jovens, a Mirelle, que Deus tem honrado também por primeira vez. E a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito lá. Nós somos uma igreja grande, mas também estamos passando por um processo de reconstrução. Deus está trabalhando na estrutura da igreja, Deus está trabalhando na igreja e creio que tem muito ainda a fazer. Eu creio que a palavra mesmo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, eu creio que a gente sabe que é uma permissão divina, que é Deus permitindo que tudo isso aconteça. Eu creio que esses são dias que Deus está redirecionando a igreja, que Deus está trazendo a igreja, está recolocando a igreja nos pontos. Porque muitas vezes a gente vivia um cristianismo só de falar. E nesses dias Deus está pondo a igreja a prova. Deus não quer um cristianismo somente de boca, mas sim um cristianismo genuíno, verdadeiro, de coração. Eu creio que é isso que Deus está fazendo. Deus está mexendo na estrutura da igreja. E eu glorifico a Deus por isso. Deus tem me confrontado nesses dias. E eu vejo que não somente a mim, mas também muitos pastores, muitos amigos nossos, irmãos, estão tendo este mesmo pressentimento. Um tempo de confronto, onde Deus tem nos confrontado, onde Deus tem nos colocado numa posição, tem perguntado para nós: ei, tu me segue de verdade? Tu é fiel a mim de verdade? Tu é fiel ao propósito que eu tenho na tua vida de verdade? Isso muitas vezes nos faz refletir e muitas vezes ver que a nossa vida cristã é muitas vezes só de boca. E nos dias que nós estamos passando, Deus está pedindo para nós um evangelho genuíno, um cristianismo genuíno. E eu queria falar um pouco não sobre isso, mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por gentileza, no 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria pedir para o Mano Maga, que ele sempre faz um fundinho para nós, pode ser? Ele sempre toca aqui.
uma palavra bem conhecida de todos. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus me revelou uma coisa dentro desse texto que eu queria passar para vocês. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38. Todos acharam? Meu Deus. Não esperam aqui um grande pregador, viu? Eu sou simples, eu sou um cara de palavras lindas, aquela coisa toda. Mas Deus tem colocado algumas coisas no meu coração nesses dias. Eu fico muito feliz de poder compartilhar. Diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Até aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Tu sabe, Pai, que eu não tenho nada para dar para eles, mas o Senhor. O teu servo já falou aqui, que não seja a minha boca, mas sim a tua boca. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que chegamos. Eu sou grato, Deus, porque desde quando eu cheguei, eu já senti a tua presença. Eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. Então nós te pedimos pela tua palavra e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Intensifica a tua presença, manifesta a tua glória, nos encha do teu Espírito e tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, e tudo aquilo que possa nos distrair, toda resistência contrária, que caia por terra agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tu tem toda a liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Essa história é uma história, como falei, conhecida da grande maioria, de crente e também de quem não é crente. A minha filha, 6 anos de idade, a Sofia, também já ouviu falar da história do menino que derrubou um gigante. Ela gosta muito dos desenhos do Superbook e ela já sabe dessa história de cor. A história de um garoto que a Bíblia nos fala, nos conta, que a sua história começa a ser contada logo depois que Deus rejeita Saul, que era rei de Israel naquela época. Depois de haver Deus rejeitado Saul, ele começa a procurar alguém que pudesse substituir e que pudesse novamente tomar as rédeas daquela nação e debaixo da sua vontade, do seu propósito, dirigir aquele povo que não era qualquer povo, mas era o seu povo, um dos seus olhos, propriedade exclusiva dele. E Deus começa então a procurar alguém na terra, e ele encontra alguém que se chama Davi. E Deus então olha para o profeta Samuel, que era o profeta daquela época, um homem que já havia crescido dentro da casa do Senhor. A história nos conta que a história de Samuel, o começo da sua jornada com Deus, já começa ainda quando ele era pequeno. E ainda quando ele era pequeno, ele já começa a ter um contato íntimo e grandioso com Deus. E ainda quando criança, Deus já o levanta para ser profeta, com uma mensagem forte naquela época. Os filhos de Eli estavam pecando contra o Senhor, já não estavam mais debaixo da direção de Deus. Eli, o próprio profeta, já não escutava mais a voz de Deus e aprove Deus então falar com Samuel. Samuel, desde criança, tinha contato com Deus. Samuel, desde criança, já se relacionava com o Senhor. E agora, já velho, um homem maduro, experiente, ele ouve Deus falando para ele, que era para ele ir até a casa de Jessé, porque lá ele escolheu alguém que iria ser o futuro rei de Israel. E a história vai nos contar que quando Samuel chega na casa de Jessé, bate na porta e alguém abre aquela
porta, a primeira pessoa que ele encontra é Eliabe. E quando ele encontra Eliabe, um moço forte, bonito, grande, aparente, formoso, tinha todos os aspectos para ser um rei. Ele olha para aquele camarada e pensa, com certeza, é este aí quem eu vim ungir para ser rei de Israel. Eu tenho certeza que foi esse camarada que Deus escolheu. E de repente Deus olha para ele e diz, não, não foi ele. E de repente ele olha para o lado e encontra mais um jovem, bonito, formoso, a família era bonita, linda, formosa. E ele olha para aquele rapaz e pensa, se não é esse, com certeza é esse. E Deus olha novamente para ele e diz, não é este aí. Uma coisa que eu aprendo neste texto, uma coisa que eu aprendo dentro dessa história, é que mesmo o profeta Samuel sendo um cara já experiente, tendo um tempo já de convívio com Deus, ainda ele precisava aprender algumas coisas. Deus olha para ele e diz, cara, tem uma coisa que tu não aprendeu ainda e tu precisa aprender hoje. Eu não sou como um homem, eu não vejo como um homem vê. O homem vê o exterior, mas tu precisa entender uma coisa, Samuel. Eu olho aqui dentro, eu olho o coração dele. Eu fui nesses aí que eu escolhi para ser rei. O que eu aprendo com isso? Que embora eu possa ter já anos de vida dentro da casa do Senhor, anos de vida já na presença do Pai, escutando a sua voz, tendo experiências com Ele, acredito ainda assim que a minha vida toda não será o suficiente para conhecer na sua plenitude e na sua grandiosidade. Por isso que o profeta declara, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É dia após dia após dia, Deus nos chama à sua presença, Deus quer nos revelar algo novo, Deus quer nos dar algo novo, e esse novo, o profeta Samuel precisava aprender naquele dia. Passou-se todos os filhos de Jessé, e nenhum deles era quem Deus havia escolhido para ser rei de Israel. E ele pergunta, acabou os filhos? Jessé olha para ele e diz, não, falta um. Ele está lá no campo, trabalhando com as ovelhas. Samuel olha para ele e chama ele para entrar. E a Bíblia vai nos dizer que quando Davi chega, Samuel coloca os olhos nele. E Deus diz, derrama. É esse aí que eu escolhi. Só que tem um detalhe. Deus não escolheu Davi simplesmente porque ele tinha um coração bom. Deus não escolheu Davi simplesmente porque tinha um propósito na vida de Davi, mas tinha algo mais. Deus conheceu Davi porque ele já conhecia Davi e Davi já conhecia o Senhor. Havia um tempo em que a história não contava, que a gente vai ter alguns detalhes dessa história. É o tempo em que Davi ficava no campo, o tempo em que Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Alguns dizem que o seu trabalho, por ele ser ruivo, de gentil aspecto, por ele não ter a força física que os seus irmãos tinham, ou por ele ser o mais novo dentre aquela família, rendeu para ele o serviço de cuidar das suas ovelhas, enquanto os seus irmãos tinham um trabalho mais nobre. Mas quem lê a Bíblia Sagrada sabe que naquela época havia um costume dentro daquele povo judeu. Deus havia estabelecido uma lei para o povo de Israel. Qual era esta lei? Que todo pai, ele tinha que reunir os seus filhos junto à mesa ou junto à sala, não sei aonde, mas tinha que reunir. E falar as histórias de Deus de Israel. E falar sobre as leis que Deus havia estabelecido. Por quê? Porque aquilo ia fazer com que o povo seguisse as suas leis. Se a gente ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que muitas vezes o povo de Israel se distrai e peca porque se esqueceu da lei do Senhor. Então Deus havia dado essa regra, esta lei. Olha, vocês têm que ensinar os seus filhos. Ensine os filhos no caminho que devem andar, porque depois que eles crescerem, envelhecerem, não se desviarão dele. Então eu acredito que Jessé, debaixo daquela ordenança, ele reunia os seus filhos e começava a contar a história do Deus de Israel, a história de um Deus que amava um povo, e esse povo um dia estava cativo, preso dentro de uma nação egípcia, mas que um dia começou a clamar ao Senhor, e o Deus se levantou do seu trono com a sua mão forte, tirou eles daquele lugar, e através de um mar vermelho,
fez eles passar e levou eles até uma terra em que manava leite e mel. E falava das suas leis, só que tem um porém. Para nós servirmos esse Deus, para nós adorarmos este Deus, para nós agradarmos este Deus, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que agir assim. Ele ensinava os seus filhos, e dentre aqueles filhos, ali estava o caçula, o mais moço Davi, ouvia aquelas histórias, ouvia tudo aquilo que seu pai falava, tudo aquilo que seu pai contava sobre o Deus Todo-Poderoso que havia libertado aquela nação. E eu acredito que enquanto ele trabalhava, que enquanto ele estava lá com aquelas ovelhas e não tinha com quem ele conversar, eu imagino que muitas vezes ele parava em algum lugar, enquanto as ovelhas descansavam, não tendo ninguém para conversar, ele se lembrava do Deus de Israel e começava a conversar com ele, começava a se relacionar com ele. Eu até posso dizer que quem sabe não foi naquele momento onde ele trabalhava, onde ele estava no campo, ele começava a dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quem sabe era naquele momento onde ele estava no campo, onde o seu pai não via, onde os seus irmãos não enxergavam, onde até mesmo o profeta nem sabia quem ele era. Ele se relacionava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e Deus sabia quem Davi era. Enquanto Davi se relacionava com Deus, Deus trabalhava no coração de Davi. Enquanto Davi se relacionava com Deus, Deus mudava o caráter, Deus trabalhava o caráter. Enquanto Davi, que era um pastor, se relacionava com Deus, Deus estava ali construindo alguém que seria rei, que teria uma posição de destaque, que Deus daria autoridade para governar um povo que não era qualquer povo. Daí chegou Samuel. Os filhos todos passam, ele não conhecia Davi, mas Deus conhecia. Deus sabia quem era Davi. Quando Davi chegou, Deus disse: é esse. Eu imagino, quem sabe Samuel pensando: ele não tem jeito de rei, ele não tem postura de rei, ele não sabe falar como rei, fede a ovelha. Mas Deus estava dizendo: cara, tu não sabe o que esse guri tem por dentro. Glória a Deus, aleluia. Tu não sabe o que esse guri carrega com ele. Glória, Senhor. Muitas vezes é assim. A gente passa por situações que as pessoas olham pra gente, muitas vezes com um olhar de menosprezo, mas não sabe o que a gente carrega. Glória a Deus. Mas Deus sabe o que você carrega. Oh, aleluia. Se você conhece Ele na intimidade, se você tem um relacionamento com Ele, Ele te conhece, Deus sabe o que você carrega. Glória a Deus. Deus chama Davi, escolhe Davi, e ali agora uma história começa a ser contada. E a Bíblia agora vai nos dizer, no texto que a gente acabou de ler, que Israel começa a passar por uma situação difícil. Está em guerra. E havia agora um homem forte, que afrontava toda uma nação, e ninguém ousava lutar contra ele. De repente, chega alguém que conhecia o Deus que ele servia. Ele conheceu as histórias do Deus de Israel e de todas as vezes que Deus livrou o povo de Israel de muitas batalhas. Ele viu aquele gigante afrontando aquela nação e pensou assim: cara, eu sei quem Deus é. Eu já ouvi as histórias deste Deus. Eu sei que este povo, o povo de Israel, não é qualquer povo, é o povo dele. Agora, como esse gigante circunciso ousa afrontar o Deus de Israel, o povo dele? E se apresenta para Saul. Naquela época ainda estava governando, e disse: eu quero lutar contra ele. Já que ninguém quer lutar, eu quero lutar contra ele. Saul não tinha o que fazer. Olha para Davi e diz: não, tudo tem, já que tu está se apresentando, vai lutar. Mas só que tem porém, cara, esse cara é homem de guerra já desde a sua infância. O que tu fez? Ele disse: cara, eu já matei um leão,
Eu já matei um urso quando estava lá no campo. Ou seja, muitas vezes você vai passar por situações em que você vai enfrentar alguns problemas, que Deus vai dar um escape. Mas eu quero falar uma coisa para você aqui. Esses momentos de escape não é o fim, é apenas Deus aperfeiçoando você. Porque a gente tem que entender uma coisa. Muitas vezes a gente acha que Deus só faz as coisas para nós. Mas uma coisa que como cristãos a gente tem que aprender é que Deus não faz simplesmente as coisas para nós. O que Deus tem prazer de fazer é através de nós. Glória a Deus, aleluia. Então muitas vezes Deus nos livra de algumas situações e a gente se acomoda, porque a gente acha que tudo aquilo que Deus fez foi para nós. Claro, Deus livrou você, mas não para por aí. Deus, através daquilo que você está passando, através daqueles problemas, daquelas situações que você enfrentou, o que na verdade Deus está fazendo, Ele está aperfeiçoando você. Porque vai chegar um tempo em que não vai ser somente para você, vai ser através de você. Porque vai ser através de você que Deus vai alcançar alguém. Porque vai ser através de você que Deus vai curar alguém. Vai chegar um tempo que alguém vai chegar para você e vai dizer assim: eu preciso que você ore por ciclano. Você não vai pegar o nome dele e colocar no papel e trazer na igreja. Não! Você vai pegar aquela pessoa, então tá, eu vou orar aqui por você agora. Vamos orar por essa pessoa agora. Porque você vai começar a entender que não é somente para você, mas é através de você. Através de você, Deus vai alcançar alguém. Através de você, Deus vai curar alguém. Através de você, Deus vai trazer liberdade a alguém. Mas é através de você. A gente precisa aprender isso. Porque muitas vezes a gente limita a nossa vida cristã somente a isso. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero isso. Deus, faça isso. E tem horas que Deus para. Aleluia, Jesus. Tem horas que Deus parece que corta o cordão e diz: cara, Deus chega. Sempre foi para ti, sempre foi, eu quero isso, eu quero aquilo, eu te abençoei, só que agora é através de ti. Eu quero te usar agora. Glória a Deus. E muitas vezes a gente deixa de viver uma vida plena em Deus, porque daí sabe o que a gente faz? A gente fica empurrado, que nem criança mimada. Então se Deus não fez isso, se o pastor não fez isso, se eu não me pá, vou sair da igreja. E Deus, quem sabe, pensando, olhando para essa pessoa: cara, esse cara não tem noção do que eu ia fazer através, na vida dele, através dele. Deus vai fazer por você. Glória a Deus. Deus vai fazer para você. Amém. Mas tem momentos que Deus vai fazer através de você. Glória a Deus. Só que para estes momentos chegar, tem momento que você vai estar no campo. Você vai estar lá aprendendo, se relacionando com Deus. Não tem nada. Não tem. De repente vai aparecer um leão, um urso. Você tem o quê? Um cajado na mão. Você tem o quê? Uma funda na outra. E algumas pedrinhas ali. Agora olha só. Quando ele chega diante de Saul, Saul aceita ele que ele iria ir contra Golias. E a Bíblia vai nos dizer que ele coloca a armadura dele em Davi. Quando Davi coloca aquela armadura, pega aquela espada, ele não conseguia andar com ela. Por quê? Porque aquela armadura não era dele. Aleluia. A história não era dele. Glória a Deus. Ele nunca havia andado com aquilo. O que eu aprendo aqui, é que Deus vai nos dar coisas nas nossas vidas que às vezes parecem ser pequenas, mas é nossa. Aleluia. Só que muitas vezes acontece que diante de algumas situações, a gente aceita aquilo que é dos outros. A gente toma uma opinião do outro, um pensamento do outro, e o outro chega assim, faz assado, porque tu tem que agir assim. E Deus, cara, não é isso que eu dei para você. O que eu falei para você no secreto, por mais insignificante que seja, tu tem que crer nele. Aleluia. Porque uma das coisas que eu aprendi como cristão é que nós temos que andar na vontade, no propósito de Deus. E para andar na vontade, no
propósito de Deus, nós temos que crer nele. Aleluia. Nós temos que ter fé nele. E esse crer nele é você largar o controle da sua vida e deixar só no controle dele. É você largar tudo e deixar nas mãos deles, não meter a mão em nada. Porque tem situações em que você quer colocar a mão e Deus diz, cara, se você colocar a mão eu vou deixar você fazer. Não coloca a mão, deixa que eu faço. Muitas vezes você quer se intrometer em coisas que não é para você se intrometer. E Deus diz, então tá, já que tu vai fazer, eu não vou meter minha mão. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa, o mérito e a glória passa a ser de quem? Nosso Deus. Agora quando a gente larga as coisas no controle, a nossa vida no controle de Deus, o mérito é de quem? É dele. Por isso que a Bíblia é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deixa a tua vida no controle do Senhor. Larga a mão daquilo que você está fazendo, que não é para você fazer. Deixe Deus fazer, porque com certeza o milagre virá, a provisão virá, e nós iremos com certeza dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ele se vestiu naquela armadura, não conseguiu caminhar com aquilo. Então ele se lembrou da época que ele vivia no campo, das experiências que ele tinha com Deus. No momento em que ele precisou, ele usou o cajado, ele usou a funda. Ele disse, não, eu vou largar isso aqui. De repente ele pega um cajado. Parece que eu imagino a cena, Davi correndo diante de um riacho, escolhendo algumas pedras. E Saul olhando para aquele menino, cara, esse cara é louco, velho. O cara está lá todo armado, cheio de armadura, uma espada enorme na mão, gritando que nem um urso, afrontando toda uma nação. E o cara vai lutar contra ele com um cajado, uma funda. Ele ia lutar com aquilo que Deus havia dado para ele. E a primeira coisa que ele pega é o cajado. Cajado representa a autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Ele pega aquela autoridade que Deus havia dado para ele. E uma das coisas que Deus quer nos dar nos dias de hoje é a autoridade e o poder do nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes, um tempo atrás, eu estava orando e buscando a presença do Senhor, eu estava pensando, Deus, eu sei que há poder no teu nome. Eu amo aquela canção que eles cantam, olha quão lindo esse nome é. A Bíblia, a tua palavra diz que todo o poder lhe foi dado. Há poder no teu nome. O Senhor tem nome que está acima de todos nós. Mas agora, por que muitas vezes a gente ora no nome de Jesus e as coisas não acontecem? Por que muitas vezes a gente chega diante do enfermo e a gente diz, em nome de Jesus seja curado, as coisas não acontecem? Por quê? O Senhor me lembrou daquela história daquele homem. A Bíblia vai nos dizer que uma vez Paulo estava passando por algum lugar e de repente alguns homens que estavam vendo toda a movimentação que Paulo estava fazendo, estavam curando, expulsando no nome de Jesus. Eles se apresentaram diante de alguém que estava endemoniado e disse, em nome de Jesus Cristo, aqui Paulo prega, eu te expulso daí. A Bíblia vai nos dizer que o demônio olha para ele e diz assim, eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês não sei quem são. Sarrafam em cima deles. Então eu aprendi que a autoridade tem o nome de Jesus, mas muitas vezes a gente não tem poder para exercer essa autoridade. Aleluia. A autoridade do nome de Jesus está à disposição da igreja. Só que muitas vezes a igreja não tem poder para exercer a sua autoridade. Porque muitas vezes nós estamos acomodados. Muitas vezes nós estamos distraídos. Hoje tudo nos distrai. É televisão, é Facebook, é Instagram, é YouTube. Tudo nos distrai, tudo nos tira a atenção. Hoje nosso foco é o quê? Nosso foco é a nossa vida. Eu quero isso, eu preciso crescer. Só que muitas vezes isso só está nos distraindo. Porque a gente tem que entender que a nossa vida aqui ela é peregrina e forasteira. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã quem sabe nós não vamos mais estar. Por isso que muitas vezes Jesus olhava para os seus discípulos e diziam, não se preocupem em ajuntar tesouros aqui nesta terra, aonde a traça, onde a ferrugem consome. Vocês têm que ajuntar tesouros no céu. Até naquela época Jesus tinha essa briga, essa coisa de desconstruir uma mentalidade construída pelo sistema falido. Enquanto eles pensavam as coisas daqui, Jesus queria introduzir
pensamento celestial, uma visão espiritual. Glória a Deus. E nós, como igreja, precisamos entender isso. A nossa vida não se limita somente ao que está aqui, somente ao que a gente vê, não, é muito mais do que isso. A Bíblia mesmo diz: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Davi pega o cajado, pega aquela autoridade na sua mão, e ele tinha poder para exercer a autoridade. A unção de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. Ele vai lá no riacho e começa a pegar algumas pedras. E quando eu lia sobre isso, eu dizia: Senhor, o que significam essas pedras? Por que Davi pegou aquelas pedras para lutar contra o gigante? O que significa aquilo? A Bíblia diz que ele pega algumas pedras e coloca dentro do seu alforje. E Deus começa a ministrar no meu coração, dizendo: aquelas pedras que Davi pegou no riacho, é muitas vezes as experiências que ele teve comigo quando estava no campo. Glória a Deus, aleluia. Ele foi e pegou uma pedra, porque ele se lembrou que através daquela pedrinha uma vez ele derrubou um urso. Através daquela pedrinha uma vez ele derrubou um leão. E através daquela pedrinha, as experiências que ele tinha com Deus, histórias que ele tinha com Deus, ele ia derrubar um gigante. Glória a Deus, Você consegue entender isso? Amém. É por isso que você está passando por esses Glória momentos. a Deus, Senhor. Por isso que muitas vezes nós estamos passando por este processo. Porque neste processo Deus está nos dando unção para exercer a autoridade. Glória a Deus, Senhor. Neste processo Deus está nos dando experiência, porque um dia vai ter um gigante Glória a Deus. que não vai simplesmente afrontar a nós, mas muitas vezes vai afrontar quem nós amamos. Verdade. E muitas vezes muita gente vai se levantar e não vai ter o que fazer. É verdade. E sabe quem vai aparecer? Você. Glória a Deus. Um cajadinho na mão, Aleluia. umas pedrinhas na outra. Vai chegar diante daquele problema que parece ser grande e vai dizer assim: aqui eu sou doido. Glória a Deus. Até aqui tu tens afrontado o povo de Israel. Pai. Tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou te dizer uma coisa: eu vou me apresentar diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha que lindo isso, cara. Ele não fala esse nome simplesmente por falar. Ele não fala: eu venho diante de ti em nome do Deus de Israel. Não, ele fala com propriedade: eu venho diante de ti, de alguém que eu conheço, de alguém que eu represento, de alguém que eu tenho intimidade, de alguém que eu amo, de alguém que eu me relaciono, e é diante dele, e é através dele que Deus vai me dar a vitória. O restante da história a gente sabe. Aleluia. O gigante cai por terra. O nome